falar mais, aprofundar mais um pouco a questão das terapias nesse período. Então, é importante que a família compreenda que toda a demanda terapêutica, de certa forma, a família acolheu essa demanda, né? Então, o que a gente tinha? Até então, a gente conseguia delegar essas funções, solicitar essas funções de um profissional gabaritado, e agora a família se coloca como família terapêutica, né? Quando a gente recebe o laudo de alguma deficiência, de algum distúrbio, de algum transtorno de aprendizagem, enfim, geralmente os neuropediatras eles já dão uma recomendação sobre a necessidade das terapias e já eles quantificam o número de sessões com a carga horária que pode funcionar para aquela criança. Mas a gente sabe que, às vezes, aquela carga horária, ela excede tanto, excede até a capacidade financeira daquela família. Porque tem os custos, né? E por mais que a gente tenha no município profissionais à disposição, a disponibilidade não é compatível à demanda dessas pessoas. Então, de certa forma, a família sempre teve esse caráter terapêutico, né? A família sempre precisou assumir um pouco essas funções, assumir um pouco essa responsabilidade. A família terapêutica era aquela família que não é formada, especializada, ou que tem alguém da área, mas sim é aquela família que se dedica com amor, né? Essa dedicação, ela é sensível e afetuosa. Então, por ser sensível e afetuosa, ela permite muito um olhar mais apurado daquela criança. E, às vezes, em casa, nesse período de pandemia, as famílias conseguiram avançar alguns pontos que na terapia não estava sendo avançado. Houve esse tipo de relato também. Porque a presença da família, a proximidade maior, né, a qualidade maior do tempo das crianças com as famílias. Então, a gente sabe que todo mundo trabalha, tem um cotidiano muito dinâmico e não tinha muito tempo para ficar com os filhos. E hoje em dia, a gente percebe que os pais estão se dedicando mais, estão olhando mais. E nós que trabalhamos com terapia, né, com acompanhamento especializado também, a gente às vezes precisa que a família nos oriente ou nos dê retornos, nos dê devolutivas, e muitas vezes a família nem consegue, porque a criança está na parte da manhã na escola, aí à tarde ela vai para terapia, aí ela vai para um reforço, uma aula de banca, e o tempo que essa criança passa com a família não tem qualidade suficiente para eles não dar esse retorno. E agora esse retorno está mais assertivo. Então, o que eu vislumbro para o pós-pandemia na questão terapêutica? Eu não, eu tenho convicção que quando a gente conseguir retomar presencialmente, clinicamente, com essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos também que fazem acompanhamento, a gente vai ter um feedback da família muito mais interessante, muito mais apurado. E graças a esse feedback, a gente vai conseguir fazer um trabalho ainda mais assertivo, né? Além disso, eu vejo esse momento de pandemia bastante forte, aquela questão que a gente remete à educação, o aumento, assim, uma participação maior da família, né, na educação dos filhos como um todo. E esse momento as famílias estão tendo essa oportunidade, né, e verificando realmente que é importante esse momento, essa interação, né? E como a Débora falou na questão que as terapias online vão continuar, a gente acredita que esse apoio familiar também vai continuar. E da mesma forma, quando a gente fala da educação, né, a gente sempre fala, a escola tem que sair das paredes da escola, né? O ensino tem que sair das paredes. Olha, nós totalmente fora das paredes da escola, né? Nós estamos assim dentro da tecnologia, totalmente. né? Mas Eu vi um. nós estamos fora da escola e assim é o que a gente sempre teve de discurso. E nós estamos tendo essa oportunidade de fazer diferente daquilo que a gente fazia dentro das paredes da escola e daquilo que a gente fazia com os nossos filhos pela correria do trabalho e das outras atividades. Né? E vai ser um mundo diferente pós-pandemia em todos os aspectos. Vai.
vai. A sociedade, ela jamais vai ser a mesma, né? Como, a gente está vivendo uma situação muito semelhante a uma guerra, né? Então a gente sabe que o mundo pós-guerra, ele sempre mudou. E nós estamos numa guerra, só que é uma guerra invisível, né? Muito pior, né? Uma E guerra invisível. muito pior, porque a gente não consegue ver o Nosso nosso inimigo. adversário, né? A gente convive com ele de forma silenciosa, né? E eu até vi um meme, 2019, dividi a tela, é 2019. Menino, solta o celular e estuda. Aí 2020, menino, pega o celular e estuda. Tudo. Então, assim, o que a gente usava como mecanismo de lazer, de entretenimento, de diversão, agora é um instrumento de estudo, um instrumento de trabalho. E as crianças também precisam compreender isso. A gente sabe que todas as crianças, tanto as atípicas como as neurotípicas, elas têm um interesse muito grande por eletrônicos, Isso. né? Por aplicativos, né? Por jogos, por vídeos, YouTubers. Dominam até Eles mais gostam que muito. nós, né? Eles gostam bastante. Então, assim, para eles também entender que quando ele vai olhar aquela tela, ele não vai ver a Juju fazendo o slime, ele não vai ver o youtuber preferido dele, mas sim ele vai ver a terapeuta. É importante que a família também faça uma certa desintoxicação digital, né? Mostrar, explicar. E eu recomendo muito o quadro de rotinas, muito mesmo. O quadro de rotinas ele facilita bastante e tem maneiras muito simples de fazer quadro de rotinas. Deixa eu ver. Eu até trouxe várias coisas para vocês. Eu vou mostrar rapidinho algumas coisas. Mas um quadro de rotina ele é muito simples de fazer. Você pode pegar uma cartolina, uma folha de papel, o que você tiver em casa, Construir com a própria criança, né? Que ele já com vai. a própria criança. Se é uma criança que tem maior dificuldade de concentração e de compreensão, você pode explorar um personagem preferido dessa criança. Então, meu filho, ele tem um foco muito forte em dinossauros. Então, você pode fazer o quadro de rotina, recortar um dinossauro e o dinossauro ir andando as casas conforme ele for fazendo as atividades, por O exemplo. dinossauro com o livro estudando, o dinossauro escrevendo. Explorar. Eu tinha não, eu tenho uma criança que eu acompanho que ela é louca por Pokémon, ama Pokémon. E aí, cada atividade era um Pokémon. Aí, quando ele atingia, ele capturava com a Pokébola. Ah, legal, E legal. aí ele tinha o Vira uma prazer de fazer. diversão, né? Vira uma diversão, Assim, ele de aprende de forma lúdica. forma lúdica. Então, assim, ele tem mais interesse em fazer aquela atividade escolar, não pela motivação que ele sente em aprender aquele conteúdo formal, mas pela motivação de pegar a Pokébola e capturar aquele Pokémon. Isso, bem Então, legal. é muito legal também de fazer as estimulações. Deixa eu pegar aqui, essas forminhas de massinha, de recortar, É. animais, bichinhos, elas são muito legais. E é uma maneira de trabalhar a coordenação motora, isso para todas as idades. Dependendo da deficiência, a gente sabe que a questão motora ela está presente em muitas delas, né? Então, eu Verdade. recomendo, no momento de lazer dessas crianças, a gente fazer um lazer mais orientado. Não deixar ela muito solta, muito aleatória, mas, de certa forma, dirigir. Claro que toda criança precisa de um tempo para ficar com ela mesma, para se explorar, para se conhecer. Mas quando a gente fala em deficiência, a gente sabe que as estimulações precisam ser constantes. Então, até no momento de brincar, no momento de escolher o brinquedo, escolher brinquedos que favoreçam essa construção. Deixa eu mostrar. Jogos de encaixe também favorecem bastante, né? Que vai trabalhar a discriminação visual, a organização da criança, facilita muito mesmo. E são jogos simples, né? De encaixe. Muito legal. Estourar, dá papel para esses meninos, gente. Dá papel para eles, deixa eles à vontade. Pinta, bordo 8, pinto 7.
E deixar eles à vontade, deixar eles explorar materiais diversos, tinta, giz de cera. Recomendo utilizar os lápis de cor quando for utilizar. Compre o jumbo. O jumbo ele é mais atraente, que são esses mais grossos, né? Tem uma espessura maior, facilita na pega do lápis. Coordenação fina, motora fina, ele é excelente. Excelente. E imprimir. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. A gente pode imprimir muita coisa, muito material. A gente consegue pegar da própria internet, Isso. né? Cards para comunicação. A gente sabe que muitas das deficiências têm essa dificuldade de comunicação. Então, os cards é uma excelente opção. Você encontra eles de maneira gratuita na internet. Se tiver dificuldade de encontrar, nos procure. Procure a mim, procure a Maia, procure a professora do seu filho, procure os terapeutas, que com certeza elas têm a orientação certa. Nós temos as sugestões para passar para vocês. E brinquem com os filhos, aproveitem. A gente nunca teve a oportunidade de trabalhar em casa. Quantas pessoas disseram assim: ai, meu sonho é trabalhar em casa. Se eu trabalhasse em casa, eu ia ter uma qualidade de vida melhor, eu ia acompanhar melhor meus filhos. E agora tá aí. E agora Nós estamos em casa. oportunidade, né? Será que estão aproveitando, né? Vamos aproveitar ao máximo. Compre quebra-cabeça, jogue quebra-cabeça, palavras cruzadas, compra revistinha, leia para o seu filho, sente com ele, leia para ele, trabalhe a leitura. Deixa eu pegar aqui um livro, pronto. Quando for... Aí a gente vê que as escolas, nesse ensino remoto, né, pelo menos algumas que eu consigo acompanhar, ou pelos meus filhos ou sobrinhos ou alguém conhecido, elas estão trabalhando nesse sentido mesmo, bem dinâmico. A criança produz em casa quebra-cabeça, joguinho da memória, que a criança mesmo vai... Formação de palavra também está indo bastante. Eles estão buscando essas atividades remotas de uma forma mais lúdica, para sair daquela obrigação. Você vai estudar aqui porque você vai aprender. Não, você vai brincar, que brincar você também aprende. Né? E é uma aprendizagem até mais efetiva do que aquela que é obrigada. Com certeza. Além disso, Amaya, os livros didáticos de hoje em dia, eles vêm com um encarte muito rico. A gente tem encartes excelentes. E é importante que explore também o que vem no encarte, né? Vem muitos jogos. É só mostrar que quando vocês forem ler para as crianças de vocês, só que com um livro comum, né? Um livrinho paradidático, façam a leitura antes do livro, para você não ler assim, se escondendo atrás do livro. É importante que você leia dessa forma, mostrando. Deixa eu colocar aqui a câmera mais para trás. Pronto. Mostrando. O ideal é que você até indique com o dedo a parte que está sendo lida, para que a criança associe, o adolescente ou o adulto, para que a pessoa com deficiência associe que esses símbolos, né, essas letras, elas expressam palavras. Cada letra tem um som. E o que você está falando, você não está inventando, você está fazendo uma leitura. Isso estimula bastante, bastante mesmo essa exploração visual. Então, leu essa página, converse um pouco sobre o que está sendo visto e quando terminar a leitura, não abra mão de uma interpretação. Pode ser uma interpretação oral, conversando com a criança para entender o que ela aprendeu, o que ela entendeu dessa história, ou então fazer um relatório ilustrado. Então, vamos desenhar a parte que você mais gostou? Vamos desenhar o personagem que você mais se identifica? E explorar ao máximo. Então, são momentos simples, são atividades simples, possíveis, e que favorecem muito qualquer deficiência. Isso. Eu procurei, assim, mostrar exemplos mais amplos para poder dar um suporte maior para o nosso público de hoje. Mas a gente pode aprofundar essa conversa. Aí, assim, com o deficiente intelectual, sempre que eu trabalhava uma história nesse contexto bem dinâmico, quando ele voltava no outro dia ou alguns dias depois, eu sempre buscava questionar essa história anterior, porque o deficiente intelectual, às vezes, ele tem memória curta, ele esquece. Então, você tem que estar fazendo essa estimulação cognitiva.
E aí a gente diz, lembra da história? Quem eram os personagens? Né? O que é que aconteceu? Você lembra? E aí, às vezes, ele não vai lembrando, mas do que você vai buscando, vai dando as pistas, ele vai relembrando e é uma forma da gente estar trabalhando a estimulação cognitiva. Com certeza. Eu recomendo até ler o mesmo livro de modo consecutivo, Isso, explorar né? É uma maneira interessante. no livro. Eu não sei se vocês já viram, tem criança que a mãe lê tanto o mesmo livro que ela é capaz de, mesmo sem saber ler, ler e contar a história inteira, né? E eles gostam, que é a Só mesma de leitura, né? que é a mesma leitura. Tem muitas atividades legais, eu vou mostrar só mais duas, para a gente não se alongar muito, tá bom? Porque eu acho que a gente já deve estar Tá chegando encerrando. uma hora. Atividades de pareamento também são legais de serem feitas. Uhum. Estimulam bastante a cognição, então você pode fazer. Tem atividades, joguinhos. Como? Trabalha também a percepção da criança para ela conseguir fazer o pareamento. Sim, com certeza. E explorar, né? Então, por exemplo, fazer contagem, parear o número, sempre está estimulando. Esses materiais que a gente tem é fruto de pesquisa ou de cursos que a gente faz, que a gente recebe, né? Esses recursos, mas eles são partilhados, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que são formadoras, elas disponibilizam mesmo, porque quando a gente oferece algo que a gente tem ou algo que a gente sabe e mostra, a gente não gera competição, a gente gera admiração. Então, o que a gente tem mesmo é que partilhar, é que dividir, e ultimamente, os últimos cursos que eu tenho feito são todos nesse sentido. O material está aí, vamos dividir, vamos partilhar, para que a maioria das pessoas tenham acesso, porque a gente sabe que a deficiência, ela é custosa, ela é cara, e que não são todas as famílias que têm condições financeiras de oferecer o máximo. Então, nós temos que partilhar. É importante que partilhemos os nossos saberes, nossos materiais, a nossa vivência para orientar, para realmente ser uma rede de apoio. As pessoas com deficiência, elas já passaram muito tempo, quando a gente fala da história mundial, anos, milênios à margem da sociedade. Então, agora é o momento deles virem ao centro. Agora é o momento de nós trazermos eles para o centro das discussões, o centro das nossas inquietudes, dos nossos desejos, né? Quando a gente fala em exclusão, a gente tem que pensar que a inclusão, ela não é feita só na segunda semana de deficiência, né, Amaya? A inclusão, ela é feita cotidianamente. Ela é feita a partir do momento que você ouve uma fala discriminatória e você corrige, seja ela vinda da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus filhos, da sua namorada, de quem for. A inclusão, ela é feita passo a passo, dia a dia, quando você corrige, quando você menciona, quando você valoriza. E o nosso real desejo é justamente esse. Por isso que eu estou sempre à disposição tua, Maia, e de todo mundo que vier atrás de mim, eu estou sempre disponível, porque o meu desejo é multiplicar essas informações, é multiplicar esses saberes, a gente gerar mesmo essa admiração gostosa, essa empatia, esse profissionalismo maravilhoso, que é ser parceiras, né? Somos todos parceiros da inclusão. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais psicopedagogos, melhor. Quanto mais pedagogo, melhor. Psicólogo, fono, TO. Quanto mais, melhor. Vamos estudar e nos aprofundar cada vez mais. Realmente, Kerla, assim, o processo de inclusão, ele é dentro de todas essas questões que você está colocando, né? Não é só nessa semana da inclusão, não é só um dia do deficiente, é uma semana que a gente busca difundir, incentivar que as pessoas estudem mais, conheçam mais, né? Diminuam certos preconceitos que existem, busque compreender o que é inclusão. Eu acho que essa questão da empatia, ela é fundamental em qualquer processo, não só da inclusão, né? Você se colocar no lugar do outro, né?
Será que eu gostaria que fizesse isso comigo, ou com meu filho, ou com alguém que eu goste? Né? Então, assim, essa empatia é necessária. Eu gosto de estar colocando nesse momento que a nossa missão com a inclusão nesses períodos de dificuldade, como a gente vê aí essa dificuldade com essa pandemia, é que ela se intensifica. É onde a gente tem que buscar mais, informar mais, aprender mais, né? Nesse momento de dificuldade, que é onde a gente realmente, é onde a pessoa realmente precisa de nosso apoio e que precisam ser, sim, incluída em todo esse processo, né? A gente já tem um histórico bem ruim das pessoas com deficiência mesmo, de segregação, de sacrifícios, e a gente vê esse momento de pandemia, de ensino remoto, que essa exclusão ela está se intensificando, né? E a gente tem que buscar meios que a gente coloque o deficiente também como parte desse processo de ensino remoto, também como parte do processo quando a gente retornar pós-pandemia, né? Como a gente discutiu, essa pandemia ela não vai acabar agora, né? A segurança mesmo vai ser pós-vacina e sabe lá quando a vacina vai chegar para todos, se a vacina vai ser mesmo eficaz. Então, a gente tem que ir aprendendo, de certa forma, a conviver, né? Infelizmente, a gente tem que aprender a conviver, porque a vida continua, a inclusão precisa continuar e a aprendizagem de todos precisa continuar, né? Então, a gente tem que estar buscando meios. Aí é por isso que a gente pensou nessa segunda semana, né? Você como parte também da organização, né? Eu já agradeço a todos, agradeço bastante você. Então, a gente pensou nesse sentido, trabalhar a acessibilidade num sentido amplo, né? A acessibilidade na informação, a acessibilidade metodológica, né? A gente tem todos esses aspectos relacionados à acessibilidade, porque muitas vezes a segunda semana da acessibilidade vai falar só de rampa, né? Vai falar de acesso arquitetônico, né? Mas a gente tem vários tipos de acessibilidade, né? E a acessibilidade atitudinal, gente, como é minha atitude diante de uma pessoa com deficiência? A gente percebe, Kerla, o olhar de preconceito. A pessoa olha, a gente percebe. Né? Então, é essa atitude que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Essa acessibilidade atitudinal, a comunicação, como a gente discutiu bastante, a máscara vem dificultando muito a comunicação das pessoas surdas, porque a expressão facial e corporal vai ajudar bastante, né, na comunicação. Né? Então, essa semana ela serve para a gente instigar um pouco, refletir um pouco e a gente compartilhar a experiência que a gente está vivendo. É um momento que ninguém esperava, né? Nem os órgãos de saúde, nem da educação. Então, nós estamos aprendendo. E está aí, nós estamos aprendendo juntos. Estamos errando? Estamos, mas estamos errando porque nós estamos tentando. Né? E estamos aprendendo bem, né? Estamos aprendendo bem. Então, Kerla, a gente agradece, né, você. Imagina. Agradece a todos que estão nos acompanhando, né, nessa segunda semana. A gente vai continuar as discussões. Segunda-feira a gente tem a participação da nossa querida Carmen, né? Nosso amor. A gente sempre fala muito bem. Eu digo, Carmen, né? Eu tô até com medo da rasgação de seda que vai ser na Que missão! Meu Deus, eu falo assim, eu falo muito, eu falo, Carmen, Deus nos honra com missões, mas a tua missão é linda demais. A missão da Carmen é assim, fora do normal. A Carmen, ela dá um tom na vida de todo mundo que conhece ela. Não tem uma pessoa que conheça a Carmen e não seja tocada por ela. Então, a Carmen, ela é totalmente culpada dessa minha vida, tá? Foi minha professora de graduação. É uma culpa boa. Culpa boa. Ela tem culpa total. No meu TCC, eu queria agradar a Carmen. Eu falei, não, ela foi minha melhor professora, eu vou fazer um TCC para ela. Aí, não conhecia a Maia pessoalmente, convidei a Maia para a minha defesa. Lembro. E eu já te conheci. Foi ótimo. Você lembra que eu te falei? Eu digo, Kerla, eu já lhe conheço. Eu já lhe conheço como uma excelente professora alfabetizadora. Não sei se tu lembra. E aí, assim... Lembro.
Na segunda-feira, a gente vai discutir como será o ensino pós-pandemia, né? Como deve ser o Não vou retorno, perder. como deve ser o retorno das crianças. A gente vai focar mais no relacionado às deficiências, o pós-pandemia, porque a gente vê que em breve a gente vai ter esse retorno presencial, né? Nem que seja de forma gradativa, nesse ensino híbrido, né? Com aulas síncronas e assíncronas. E aí a gente precisa já discutir como vai ser o retorno dessas pessoas com deficiência. Porque não é só o retornar, é ter todos os cuidados com os protocolos de saúde e, principalmente, não deixar o deficiente excluído também do retorno, né? Eles também, Jamais. eles Jamais. também têm direito às aulas remotas, como tem direito ao ensino presencial. A gente não pode, de nenhuma forma, estar excluindo. O que precisa é a gente estar buscando a melhor forma de acompanhar. Mas não bora falar Com muito, não, certeza. porque senão a gente discute o tema todo. A gente E avança. aí, Mas eu peço às famílias, faço, faço mais um pedido às famílias. Lutem pelos direitos dos filhos de vocês, dos deficientes que vocês são tutores, que vocês guardam. Oi, Malu! Cuidem dessas pessoas, mas lembrem que do outro lado também tem uma pessoa. Então, vamos lutar pelos direitos com respeito, tá certo? De uma maneira realmente promovendo a parceria. Davi, de noite, Kerla. tão lindos, Amaya. Obrigada. Estão aqui tudo doido, já querendo alguma coisa. Querendo lanchar. Possível. Mas no mais é isso, viu? Estou à disposição, Amaya, à sua disposição, de todo mundo que está aqui. A live vai ficar gravada, acredito que muita gente vai assistir. Vou gravar e aí a gente pode estar assistindo novamente. Aí só para fechar, né, nós falando da programação, a gente vai estar divulgando ainda algumas informações nas redes sociais. A gente está usando muito o Instagram da AMAT, né, como de toda a diretoria executiva, meu, da Kerla, da Débora, da Eliane. A gente sempre tá mostrando, né, as informações. E na terça-feira, dia 22, vai ser o encerramento da Semana da Acessibilidade, onde será transmitida pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato. Vai ser pelo canal do YouTube, que eu vou divulgar ainda o link do canal. E vai ser bem divertido, a gente vai fechar, não é nem fechar, a gente vai finalizar discussões, mas é claro que a gente precisa sempre discutir mais. E vai ser de forma. E elas continuam. Isso, sempre continuam. E vai ser de uma forma bem divertida. A gente tem seu Acendino do São Brás, que é lá de São Brás, e ele é cego, toca sanfona, vai ser bem animado. Ele criou uma paródia para esse momento de pandemia, falando das associações de deficientes. E a gente vai finalizar com esse momento bem alegre, bem divertido em comemoração, né, pela luta de todas as pessoas com deficiência de São Raimundo Nonato, que a gente precisa continuar essa luta, né? Ela não vai parar. Ela vem melhorando porque a gente está agregando pessoas como você, pessoas como Débora, como Carmen, como a Dalila e várias outras pessoas que já estão caminhando com a gente nesse processo, né? Eu lembro que quando eu comecei, era a Maia sozinha, aí eu ia puxando, aí lá vem a Eliane, lá vem a Carmen, lá vem aquela, eu digo, gente, estou tão feliz. E agora tem muita gente trabalhando em prol da inclusão, né? E é esse nosso objetivo. Quanto mais pessoas, mais inclusivos nós seremos aqui em São Raimundo. Então, Kerla, muito obrigada, né? Fica aqui o nosso agradecimento e a gente continua com a sua contribuição na Associação de Autistas, né? De Amigos dos Autistas. E a todos que estão aqui nos assistindo, a gente também agradece bastante. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição sempre, viu? Podem ficar super à vontade. Pode me procurar pelo Instagram ou WhatsApp. Meu contato tá nesse Instagram, Kerla Psicopedagogia, tá bom? Então podem me procurar sempre que precisarem. A gente está sempre conversando. Obrigada, Maia. Até mais. Tchau. Tchau.